E aí, meu nome é Milton, esse é o canal Tipo Incrível, onde eu compartilho minhas experiências de viagens e assuntos relacionados que têm a ver com esse universo, que eu tô falando de gastronomia, de arte, de arquitetura e de estilo de vida de uma forma em geral. Bom, hoje eu quero compartilhar 7 dicas importantes para quem está pensando em ir para a Turquia. Para mim, viajar sempre tem que ter motivo especial. Eu não gosto de ir para um destino por ir, simplesmente porque está na moda. Aliás, eu fujo de alguns destinos que estão na moda porque fica sempre super saturado, os preços mais altos, tudo lotado. Então, eu gosto de ter... O que me move para visitar um lugar tem a ver com história. Eu adoro estudar história. Então, às vezes eu tô pego em algum capítulo da história do mundo e normalmente é para lá que eu organizo a minha próxima viagem. E foi assim que aconteceu no final do ano passado. Aliás, eu deixei para organizar essa viagem bem de última hora, porque eu não tinha certeza se eu ia ter tempo de fazer a viagem. E aí foi ficando... Eu gosto de fazer com pelo menos 3 a 4 meses de antecedência, para poder fazer tudo com calma e tudo da maneira mais correta. Dessa vez eu fiz com quase menos que 2 meses, porque eu decidi bem em cima da hora já. Enfim, eu estava pensando em ir para um outro país, e de repente numa conversa com uma amiga, ela falou assim, e Turquia? Eu falei, nossa, é verdade, eu sempre tive vontade de conhecer a Turquia, mas me fugiu porque não estava no meu radar. Eu acho que eu não estava sendo impactado muito pela Turquia, então acabei esquecendo. Sempre tive vontade de conhecer, mas eu não estava lembrando naquele momento. Eu falei, nossa, Turquia, deixa eu dar uma olhada. Vou fazer as minhas pesquisas, como eu faço normalmente, né? Eu falei, não, eu tenho mais do que motivos para poder ir para a Turquia agora. Na viagem anterior a essa, eu tinha feito uma parte da Itália por conta de eu estar estudando o Renascimento. E a Turquia, ela tem uma relação total, direta com o Renascimento, porque é o momento em que o Império Otomano invade Constantinopla, né? E aí ela deixa de chamar Constantinopla e passa a se chamar Istambul. Então, nesse momento, muitas das pessoas que estavam lá, fugindo do Império Otomano, vão para a Itália e acabam participando também desse momento de renascimento. Bom, então assim, falar da Turquia é falar sobre a história do mundo, né, gente? Tem muita coisa para se descobrir na Turquia. O país, ele tem várias cidades interessantes. Eu vou falar das 2 mais importantes, porque senão você tem que... além de tudo, eu não conheço, claro, né? Eu vou falar das que eu já visitei. Então, eu organizei a minha viagem, para Istambul e depois Capadócia. Mas tem outros lugares lá que eu fiquei morrendo de vontade de conhecer, quem sabe numa próxima. Falando sobre a Turquia, tô até com a minha camiseta aqui, ó. E eu trouxe de lá, uma coisa que eu sempre gosto também, é trazer algum souvenir. Eu falo pra mim mesmo que eu vou ficar evitando de comprar, porque você vai enchendo a casa, enchendo a casa, mas eu adoro ter, ó, esse móvel aqui que tem aqui atrás, por exemplo, além de livros, eu guardo vários souvenirs que eu compro, porque eu adoro ter pelo menos um elemento que eu olhe e me lembre desses momentos que eu vivi nesses lugares. Então, esse aqui, ó, é um jarro decorativo, tipicamente uma cerâmica tipicamente otomana, que tem os motivos aqui, ó, cheio de tulipas, que é um dos símbolos que eles usam em praticamente tudo lá, né? Que, aliás, a tulipa, uma curiosidade, a tulipa, ela é da Turquia, foram os holandeses que pegaram de lá e levaram para a Holanda. Mas isso já é um outro capítulo. Então, isso aqui é uma lembrança que eu trouxe de lá, que ela funciona como... Ela é uma ânfora e funciona como um decanter de vinho ou para você servir qualquer outro tipo de bebida, inclusive água, ela também pode ser utilizada. Mas a dica número 1 que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é super importante, que é uma questão de identidade, né? Turco não é árabe. Principalmente aqui no Brasil, a gente está muito acostumado a colocar tudo num único balaio. Então, todo tipo de comida que tem aquela influência daquela parte do mundo, a gente acha que é tudo a mesma coisa e não é. Seria a mesma coisa que a gente achar que argentino é brasileiro porque está aqui do ladinho. Ou que a culinária argentina seja igual à da brasileira porque também está próximo. E não é. A culinária turca, ela é bem específica. Tem algumas coisas parecidas com a culinária árabe, mas nunca chame um turco de árabe. E eu acho que vice-versa, né? Por uma questão de respeito, inclusive, e de mostrar que você entende o mínimo de história. Então, eu sempre recomendo que você faça não precisa se aprofundar como eu faço, né? Porque eu adoro, é um tema que eu gosto, que é história e geopolítica.
mas o mínimo, você fazer uma leitura sobre o lugar que você vai visitar, ajuda bastante. Não só você ter um proveito melhor da viagem, como também não cometer nenhuma gafe, porque a gente está falando de ir para uma outra cultura, então é super importante que a gente saiba como é essa cultura, o que é permitido lá, o que é aceitável, o que é educado, o que não é, enfim, é super importante. Dica número 2, não precisa de visto para a Turquia. Porém, é importante que você confira, né, se o seu passaporte está certinho, com validade mínima de 6 meses, porque cada país tem uma regra, é importante você inclusive conferir isso antes. Na Turquia, eu sei que você tem que ter pelo menos a validade de 6 meses, mas para outros países vale a pena você consultar sempre antes. Porque, inclusive, nessa minha última viagem, eu na loucura, correria de trabalho, enfim, o tempo passou rápido. Bem perto de eu viajar, estava organizando meus documentos, fui olhar o passaporte, vencia agora em 2025. Falei, meu Deus do céu, e agora? Quanto tempo? Quando vence? Vencia em junho, eu tinha 6 meses. Eu tinha 6 meses, isso foi em dezembro, quase 7 meses eu ainda tinha de passaporte. Por sorte, eu estava com 7 meses ainda. Aliás, ele vencia em julho. Eu tinha 7 meses de prazo, então deu certo. Mas poderia ter dado errado, estragar a minha viagem, dando prestar atenção nesse detalhe tão importante. Então, assim, o visto ele é concedido lá na hora, mas é bem importante que você leve aqueles documentos básicos que normalmente as imigrações pedem, né? Para ter certeza de que você está indo para lá. Então, voucher de reserva de hotel, reserva de atrações, passagem aérea de volta ou dos próximos destinos que você for depois dali. Enfim, além de ter no celular salvo, tudo organizadinho, eu deixo tudo em pasta, que eu sou neurótico, essas coisas, eu tenho o hábito de levar também impresso, então eu levo organizadinho dentro de uma pastinha como essa, todos os vouchers, ó, do que eu vou fazer, porque às vezes lá na hora descarrega o celular, dá algum problema, é mais difícil você encontrar um arquivo no meio de tudo, então eu já deixo tudo separadinho por trecho, esses vouchers, porque qualquer coisa, se pedirem, tá na mão para poder mostrar. Inclusive, dinheiro que você está levando, porque também eles podem perguntar se você está levando dinheiro ou cartão de crédito, se estiver na mão é tudo muito mais fácil de você mostrar ali sem ter nenhum problema. Dica número 3. Faça o câmbio somente lá, até porque dificilmente você vai conseguir fazer o câmbio no Brasil, porque não encontra essa moeda em praticamente nenhuma casa de câmbio. A moeda do país é a lira turca. Hoje, esse câmbio ele muda, claro, né? Eles estão vivendo uma inflação terrível lá, inclusive. Então, mas hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, uma lira turca está valendo, em média, 15% de R$1. Então, 100 liras turcas lá equivalem a quase R$15. Claro, quando você for viajar, você consulta novamente, é só para ter um parâmetro, né? Mas assim, aí a gente ouve muito falar que, nossa, o câmbio está super favorável para a gente viajar para a Turquia. Sim e não. Sim, em relação do que já foi no passado, né? Que era bem mais caro para a gente. O real está mais valorizado do que a lira turca nesse momento. E não, porque muitas coisas que a gente vê, até em vídeos assim, de outras pessoas que foram para lá, tem um preço diferenciado para quem é de lá e para quem é turista. Acho que quando eles sacam que a pessoa é turista, eles jogam um valor mais alto. É uma praxe, um país que vive do turismo acaba tendo esse tipo de prática. Mas mesmo com todas essas situações, ainda vale super a pena viajar para lá, dá para você poder curtir o país com um câmbio que está favorável para a gente. Ainda dentro desse tema, tem a sugestão de você levar um cartão internacional. Tem vários por aí, tem o da Nomad, enfim, eu usei o da Nomad, eu uso, aliás, o da Nomad. E é super prático porque você não precisa ficar carregando dinheiro em espécie. Você faz uma recarga no teu cartão e você pode usar em vários lugares. Eu não sei se todos, acredito que não em todos, mas na maioria dos principais lugares você vai conseguir usar. Eu sempre levo um pouco de cada maneira. Eu levo um pouco em espécie, eu levo o meu cartão de crédito que eu já tenho padrão também e também levo esse cartão internacional, porque ele acaba facilitando, que tem um IOF menor, você tem uma vantagem também na questão do câmbio, e é mais uma opção que você tem para não ficar na mão caso aconteça uma eventualidade. A dica número 4 é algo que eu adoro, que é se permitir provar a gastronomia local. Gente, eu conheço tantas pessoas que viajam para alguns... O Brasil é muito grande, tem muita diferença de cultura e gastronomia do norte para o sul, por exemplo, né? Mas quando a gente vai para um outro país, isso fica ainda mais gritante.
E eu sempre dou a dica de que eu acho muito legal você se permitir provar a gastronomia local, porque tem bastante a dizer sobre a história, sobre a cultura, enfim. Eu gosto de experimentar novos sabores, então às vezes até coisas que eu falo assim, não, eu não gosto disso, eu insisto em provar mais vezes, até ter a certeza de que eu realmente não gosto, e não sim, provei uma vez, acho que eu não gosto e não como nunca mais, porque a gente está correndo o risco de perder, de deixar de conhecer tanta coisa legal por uma simples experiência que talvez não tenha sido favorável. Então, assim, claro que tem aquelas coisas que você não tem coragem de comer em hipótese alguma. Eu também tenho as minhas, mas assim, na gastronomia turca não tem tanta distância do que a gente come por aqui. Tem muitas coisas que eu comia, já nem sabia que tinha uma semelhança com a gastronomia turca, fui descobrir isso lá agora, e eu posso garantir para vocês que a comida turca é deliciosa. Isso eu tô falando da parte salgada, mas a parte doce deles também é assim, de chorar, de maravilhosa, dá vontade de comer tudo. Tanto que quando eu tava montando meu guia de viagem, né, meu roteiro, aliás, de viagem, eu tinha uma lista de coisas que eu queria comer, que eu fiquei assustado. A minha viagem, ela foi uma viagem praticamente gastronômica, porque assim, era uma lista, sei lá, de 30 coisas que eu gostaria de provar. E eu iria ficar 5 dias lá, então assim, é pouco tempo para poder comer tudo. Então eu também criei as minhas técnicas para poder experimentar várias coisas. Eu evito de tomar café da manhã no hotel para não comer todo dia a mesma coisa que serve lá no hotel. Então eu me permito sair e ir para outros lugares, né, fora do hotel, para poder provar coisas diferentes. E se você estiver viajando em dois, uma dica legal é sempre dividir também, porque aí você pede 2 pratos diferentes, cada um come um pouco de um e de outro e você acaba provando mais coisas. E não se empanturrar de comer numa única refeição para que você consiga comer mais vezes durante o dia e poder experimentar mais coisas. Para mim deu certo, a minha lista foi praticamente zerada. Ficou só um gostinho de quero mais, claro, porque eu quero voltar para lá, né? E aí eu termino de completar essa lista. Mas assim, ó, se permitam comer, experimentar a gastronomia local, que é muito, 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 muito deliciosa. Um exemplo, eles gostam muito de cordeiro, hortelã, pepino, pimentão, o pão, né, que é como a gente chama de pão árabe, mas tem outros nomes lá. Aquela carne que é assada, que fica girando, que a gente costuma falar de churrasco grego, que na verdade é um doner kebab, né? Enfim, o pistache é muito presente também na gastronomia turca. Então, gente, dá para se jogar, porque tem muita coisa gostosa. Dieta você faz depois quando voltar, esquece essa bobagem. A quinta dica é negocie sempre. Eu, particularmente, morro de preguiça disso, mas eu não posso questionar um hábito que é cultural do lugar do país que eu tô indo. Então eu tenho que respeitar isso. Se lá funciona assim, eu que respeite ou eu que não compre. Eu, para falar a verdade, eu mudei bastante ao longo desses anos todos meus hábitos de consumo. Então eu já fui muito consumista de ir para um país e querer comprar o mundo e trazer, né? Hoje eu já sou bem mais comedido, mas tem uma outra coisa que a gente quer comprar sempre, né? Como no caso da minha ânfora ali que eu tive que comprar, eu quis comprar, né? E aí se você não estiver numa loja onde tem lá preço anotado com etiqueta, que normalmente são lojas de shopping, mais difícil da gente encontrar, não tem preço anotado, você tem que chegar e perguntar. Então você pergunta, a pessoa vai te dar um preço já esperando que você negocie. É um povo que tem uma origem de mercadores, né? Tem que lembrar sempre que, Constantinopla, lá no meio do mundo, por onde passavam todo aquele fluxo que vinha lá do extremo oriente, da Ásia, a rota da seda chinesa, que vinha para ali, passava por ali e dali escoava para o resto da Europa, né? Então, os mercadores, né? Tanto que tem o Gran Bazar, que existe desde essa época, ali em Istambul, e era o local onde esses comerciantes chegavam, cada um colocava o seu produto e aí começava a comercialização. Então é uma coisa que já está no sangue deles. Eles normalmente vão dar um valor que é mais alto, você chora, oferece um valor bem menor e vai ter aquela coisa de você sentir se vai rolar ou se não vai rolar. Bom, no final das contas, quando você desiste de comprar, é bem provável que a pessoa volte e faça uma oferta mais tentadora, tipo assim, o limite dele para você fechar mesmo. Ou não. Essa camiseta, por exemplo, que eu comprei no Gran Bazar, o cara não teve negociação, porque eu tinha uma limitação, que as camisetas lá eram eu achei a modelagem muito pequena, e aí foi difícil encontrar onde tinha essa cor que eu queria, né, com essa estampa, no tamanho que eu estava procurando. E também estava sem tempo para ficar procurando. E aí eu achei uma lojinha lá que tinha
o cara deu o preço, eu fui tentar negociar, ele falou, não. Aí eu falei, bom, agora acho que ele vai fazer uma contraproposta, né? Eu falei, então não vou levar, obrigado. Ele falou, tá bom, virou as costas, dobrou e saiu, não tava afim de negociar. Ou ele tava mal-humorado, ou era uma característica específica dele, mas assim, não rolou negociação com ele, mas eu percebi que tinha negociação em outras lojas, sim, né? Eu até comprei umas outras coisinhas, mas assim, nesses lugares rolou uma negociação, mas loja de rua normal, que você percebe que tem etiqueta com preço, não tem. Restaurante também não tem negociação, o que está no cardápio é o preço do cardápio, pronto, e acabou, né? Mas assim, esteja preparado e não tenha vergonha de pichinchar, porque é comum, eles até esperam que aconteça essa negociação. Dica número 6, respeite a religião local. É um estado laico, porém a religião predominante na Turquia é o Islã. Então a gente está falando da cultura e do mundo islâmico, né? Mesmo que você não seja, você vai interagir com pessoas, com uma grande parcela de pessoas dessa religião que tem os seus hábitos. Então é importante que a gente saiba e respeite, né? Então, por exemplo, tem a questão de vestimenta. Aqui na rua, tudo bem, eles não são super rígidos em relação a isso, mas se você for visitar uma mesquita, por exemplo, que eu super recomendo, que não tem a ver com religião, tem a ver com você conhecer o lugar, a arquitetura, a estética, a história, sentir a vibe do lugar, tem trajes específicos que são permitidos ou não. Por exemplo, você não pode, um homem não pode entrar lá de bermuda com as pernas de fora, a mulher não pode entrar sem estar com o cabelo coberto com um lenço e o ombro, normalmente também os braços de fora e até o joelho também coberto. Então, para isso, você pode ter um lenço, uma pashmina, que você, um cachecol, né, que você consiga cobrir essas partes que estão à mostra, mas assim, se você já sabe que você vai visitar, se você estudou um pouquinho da questão da religião, você vai entender como funciona. E não tem nada além disso, né? Nada de tão especial. São cuidados básicos que se a gente estudar um pouquinho, e é super importante, porque até tem muita gente que tem preconceito contra o Islã. A gente vive um momento de polarização política e religiosa no mundo, né? Onde alguns valores acabam sendo deturpados para um lado ou para o outro. Eu acho que vale a pena sim você estudar um pouco, você vai ver que não é o que pintam. Tem pessoas super bacanas ou não, como em qualquer religião, tá? Então, é até uma forma de quebrar preconceitos. Por isso que viajar também é maravilhoso, né? Quanto mais conhecimento a gente tem, menos preconceituoso a gente fica em relação a uma série de assuntos. Então, viajar é crescer, é ter conhecimento, é olhar o mundo com outros olhos, não limitado ali, ó, naquele mundinho, naquela bolha que a gente vive. Mas lá tem uma pequena parcela de pessoas que também são ortodoxos, né? E aí, se você, eu já até não vou ficar entrando no detalhe de explicar, porque já te estimula a querer estudar o que é essa religião ortodoxa, que tem super a ver com a história da Turquia e do mundo. Tem também pessoas de outras religiões lá. Agora, o que eu senti, eu como um turista, nenhum tipo de preconceito por não ser muçulmano. Eu achei super tranquilo. Eu já estive em outros países, como por exemplo no Marrocos, onde você sente que eles são um pouco mais rígidos com a religião. Um outro exemplo, bebida alcoólica. Teoricamente, o muçulmano não consome bebida alcoólica. Então, por exemplo, no Marrocos, nenhum lugar se encontra cerveja para vender. Bebida alcoólica só em hotéis de rede internacional. Mas na Turquia você encontra com tranquilidade bebida alcoólica para vender em vários lugares. Então isso mostra o quanto eles são flexíveis em relação a isso. Até historicamente, se vocês forem estudar a questão do Império Otomano, o Império Otomano ele nunca chegou dizimando e implementando com totalidade o islamismo. Eles sempre foram flexíveis em conviver com pessoas de outras religiões. A dica número 7 não é para te desestimular a ir para a Turquia, já vou explicar muito bem isso, mas evite pegar táxi. Gente, assim como em grandes cidades do Brasil, no Rio de Janeiro também a gente sofre com isso, São Paulo também, Salvador, enfim. Cidade que tem um fluxo maior de turistas, principalmente gringos, é comum que tenha gente que nem sempre seja de caráter legal, né? Tem gente ruim em várias áreas. Só que lá a fama dos taxistas, ela é terrível. E olha, eu posso te falar que realmente você deve evitar usar táxi para não se aborrecer. Então, já sabendo disso, né, eu falei, não vou deixar de ir para lá por conta disso. Eu vou ver como
evitar ter dor de cabeça com esse tipo de situação. Então, a primeira coisa que eu acho super importante é, se você escolher um lugar legal para se hospedar, é muito provável que você consiga fazer vários programas a pé. Então, assim, o bairro histórico, que é de Sultanahmet, a Mesquita Azul tá ali, o hipódromo tá ali, a Hagia Sofia tá por ali. Então, assim, a maior parte dos lugares que você vai querer conhecer, dos históricos, tá nessa região, até por isso que é o centro histórico. E mais ali perto, que dá para você ir a pé, ou até pegar o transporte público, que lá funciona super bem. Eu usei aquele metrô de superfície, que é o VLT, né? Muito prático, você paga direto com cartão de crédito, você não precisa nem comprar bilhete, você vai lá na catraca, você passa o cartão de crédito, ele já libera para você a catraca na hora, custa barato, assim, você vai andar por ali, você não vai ficar andando para a cidade inteira, eu imagino, né? Então, é fácil você se virar, pedir uma informação. Eu até na hora que eu fui pegar o VLT, eu parei na frente, fui tentar ler ali o nome das estações, um policial viu que eu era turista e estava vendo, tentando entender, ele na hora se ofereceu. Lá praticamente todo mundo fala inglês, porque tem um lugar que vive do turismo, então as pessoas naturalmente aprendem o inglês para se virar com o turista, né? Então esse policial veio, perguntou se podia me ajudar, para onde que eu estava querendo ir, ele me explicou quantas paradas ali dali. Eu fui de VLT também, foi muito tranquilo. Uma outra opção é você ter um transporte particular, né? Tipo transfer, enfim. Eu já contratei o meu transfer do aeroporto para o hotel. Por aqui, eu entrei no site da Civitatis. Lá você coloca o hotel para onde que é o hotel que você vai. Ele já dá um valor. Tem vários tipos de van, por exemplo, desde um transporte mais simples, que é um carro dependendo de quantas pessoas e quantidade de mala, até de maior capacidade. Foi super ok. Eles dão as orientações, eles mandam as orientações para você. Olha, você vai sair, procurar o portão tal, lá vai ter uma pessoa te procurando com uma camisa tal. Eles mandam um videozinho até para mostrar o caminho que você faz quando você sai ali no desembarque até o local que você vai encontrar com um profissional da empresa. Já manda o celular também da pessoa do motorista que vai te pegar, ou seja, super tranquilo, pontuais. Eu nunca ouvi ninguém reclamar que isso não funcionasse, então deu super certo. Eu contratei um transfer daqui do Brasil mesmo, pela internet, pelo aplicativo, para me levar para o hotel. Lá eu tive guia nos 2 primeiros dias, e eu acho que isso é super importante, porque te facilita entender como funcionar. Até nesse caso de pegar um transporte público, o seu guia já vai te explicar. E eu super recomendo a minha guia maravilhosa, que é a Gondia. Ela não é brasileira, mas ela fala português fluentemente. Ela inclusive estudou no Brasil, o português, e ela é um amor, e ela entende muito do jeito do brasileiro. Então, em algum momento, acho que você sempre acha que você está com um brasileiro te recebendo lá, mas ela é turca, porque ela tem a facilidade da comunicação da língua, porém, ela sabe muito da cultura local, que eu acho que isso faz toda a diferença se você está com uma pessoa de lá, realmente, né? Então, nesses 2 primeiros dias que eu estive com guia, eu contratei também transfer. Aliás, um dia só com transfer particular, e no outro dia a gente fez a pé e transporte público, que é uma maneira de você conhecer melhor também a cidade, que são experiências completamente diferentes. E aí, nos outros dias, eu andei muito. Então, uma dica bacana também é você organizar o roteiro que você está a fim de fazer, você pesquisa tudo antes. Eu tenho o hábito de fazer esse estudo com bastante antecedência. Então, vou anotando, eu quero esse lugar, quero esse lugar. No caso de Istambul, tem basicamente 3 regiões para você ficar atento. Então, 2 que são as mais conhecidas, que a gente está falando, que é uma parte oriental e uma parte europeia da cidade, né? Aliás, é a única cidade transcontinental que ela é dividida pelo Estreito de Bósforo. Ao sul tem o Mar de Mármara e ao norte tem o Mar Negro. Mas ali naquele meio que divide os continentes, né? Tem o Canal de Bósforo, famosíssimo na história do mundo também, né? Depois vale a pena estudar para saber do que eu estou falando. Tem essa divisão de parte ocidental, asiática e europeia, mas também na parte europeia também tem 2 partes para você conhecer, que seria meio que uma cidade velha, que é onde tem o centro histórico, e a cidade nova, que é onde também tem uma parte que eu particularmente não foi o que eu achei de mais legal. Eu achei muito mais legal ficar ali na parte histórica, que está perto de tudo, e vale a pena visitar essa outra parte também, mais nova, mas eu não aconselho você se hospedar lá, porque a maior parte dos lugares turísticos fica nessa parte da cidade, do centro histórico. Então, ali por volta de Sultanahmet é onde você vai encontrar os lugares mais legais para visitar, e você vai evitar de ficar tendo que pegar táxi por aí. Então,
dá para resolver essa questão. E na pior das hipóteses, se você tiver que realmente pegar um táxi, a Uber também não funciona lá muito bem, até ficou o aplicativo, a Uber foi embora do país de tanto problema que ela teve lá, mas o aplicativo, eu não sei como ficou funcionando ainda lá, só que aí eles também dão os mesmos golpes, tipo assim, tá um valor dando, ele vai dar volta, porque você não sabe por onde ele tá indo, ou ele vai cobrar uma taxa, dá um jeito de cobrar uma taxa a mais, enfim, para não se estressar, se for o caso de você não conseguir se resolver com nenhuma dessas opções, pega um táxi para ir para o seu hotel. O máximo que vai acontecer é que ele vai cobrar um pouco a mais do que normalmente cobraria. Mas também não vai ser uma coisa absurda. É que eu entendo, é que essa coisa de a gente fazer papel de palhaço, de ser enganado, é muito horrível. Então, assim, ninguém gosta, né? Mas se for o caso, iria custar, sei lá, 20 liras turcas um trecho, que daria 10 reais, sei lá quanto, 12, 13 reais, ele iria cobrar e ia sair, sei lá, 15 reais, estourando 20 reais. Não é uma coisa que vai te causar um prejuízo absurdo, mas assim, pega realmente só em último caso. Eu falei que ia dar só 7 dicas, mas eu vou dar uma extra, porque eu acho super importante, que é você ter uma guia que tem a ver com isso que eu já comentei lá atrás, porque assim, a sua experiência vai ficar muito mais completa se você tiver uma guia com você. Eu evito também, claro, se não for possível por questão financeira, porque isso tem um custo, você pode fazer com grupo, mas com grupo você está sujeito a estar com definido ali muito engessado, aí tem outras pessoas querendo a atenção do guia, o guia não vai fazer só o que você quer. Se você tiver com um guia particular, como é o meu caso, que eu tive a Gondia, o guia vai fazer tudo desenhado de acordo com as vontades. Eu, por exemplo, isso aqui eu não faço questão de conhecer, mas eu quero muito ir em tal lugar. Então você customiza o roteiro que você vai fazer. E além da riqueza de informações que você tem, porque uma coisa é você entrar na Hagia Sophia e falar, nossa, que bonito, que lindo que é aqui. Outra coisa é você estar com uma guia que, além de te, às vezes, facilitar o acesso, você poder furar algumas filas, por ter essa vantagem, você vai ter informações sobre o lugar e ter uma aula de história e de geopolítica ali em loco. Não sei vocês, mas eu adoro esse tipo de coisa, assim. Eu volto, quando eu tô lá, eu falo, gente, como eu não sabia disso, que incrível. Eu fico feliz de voltar sabendo um pouco a mais do que eu sabia antes. Então, um investimento que eu super recomendo é você contratar uma guia lá no seu destino. Então é isso, a Turquia, assim, ela ficou para sempre no meu coração. Eu amei absolutamente tudo, menos os taxistas, claro, mas assim, de verdade, a experiência de andar pela cidade, de pisar na história, a gastronomia, as comidas, os doces são incríveis, eles são muito gentis, eles têm uma coisa da simpatia do brasileiro também, então assim, não é um lugar que você se sente intimidado por ser turista. Eu amei a Turquia, eu falei muito de Istambul, mas eu também tive meu momento de Capadócia, onde eu voei de balão, claro, e é muito mais maravilhoso do que a gente pode imaginar. Inclusive, eu achava que eu não iria ter coragem de voar. Venci o meu medo e fui, foi a melhor coisa, porque eu amei. Fora a paisagem da Capadócia, né, gente? Parece que a gente está num outro planeta. É incrível. Fiquei morrendo de vontade de ir para as outras cidades que tem lá também. E então, assim, eu super recomendo a Turquia. É um lugar que eu fiquei apaixonado de verdade. Não é coisa de modinha, não é conversa fiada, não é superestimar, não é exagero, eu tô falando a real. A Turquia é incrível. Bom, aproveita que você assistiu esse vídeo até aqui, se inscreve no canal, deixa seu comentário, fala se você tem vontade de conhecer a Turquia também e qual cidade você tem vontade. Compartilha, porque esse engajamento que ajuda o YouTube a entender, a distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Muito obrigado por assistir até aqui e te espero no meu próximo vídeo.